Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos dando sequência ao estudo das ligações químicas. E dentro desse estudo das ligações químicas, estamos abrindo a segunda parte do estudo acerca das propriedades dos compostos iônicos. Estimados alunos, essa segunda parte do estudo das propriedades dos compostos iônicos nos trará o conhecimento acerca da condutividade elétrica dos compostos iônicos. Sendo assim, lançamos aqui uma primeira pergunta. O que vem a ser corrente elétrica? Ora, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, estimulado por uma diferença de potencial, cuja sigla você conhece, DDP. Então, corrente elétrica é fluxo, deslocamento, movimento ordenado de cargas elétricas. E esse movimento é estimulado por uma diferença de potencial. Lembrando a você, estudante, que quando nos referimos a cargas elétricas, não estamos falando apenas de elétrons, não, viu? Cargas elétricas são elétrons, sim, são íons. Esses íons podem ser cátions e ânions, ou seja, a corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas, podendo essas cargas, apresentar a presença de elétrons, íons, cátions e ânions, porque muita gente acredita que corrente elétrica é apenas movimento de elétrons, mas na verdade não. Íons em movimento ordenado, estimulados por uma DDP, também irão caracterizar a corrente elétrica. Ora, aqui você encontra um fio condutor, um fio de cobre, certo? O cobre, que é um metal nobre, onde podemos dizer que nos fios metálicos condutores, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons livres, ou seja, no fio metálico condutor, realmente a corrente elétrica é movimento de elétrons livres. No fio metálico condutor, a corrente elétrica não é constituída por movimento de íons. Elétrons se movimentam nesses fios metálicos, caracterizando a corrente elétrica conforme a animação que veremos agora. Observe, o fluxo de elétrons pelo fio metálico caracteriza a corrente elétrica. Todavia, considere o ambiente aquoso. Em meios aquosos, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de íons, cátions e ânions, ou seja, dentro da água, aluno. A corrente elétrica não é o movimento de elétrons, não. Em meio aquoso, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de íons, sejam eles cátions e ânions. Observe aqui esse movimento de íons, observe cátions se movimentando em um certo sentido, ânions se movimentando em outro sentido. Isso mesmo, estudante, isso mesmo. Dentro do meio aquoso, a corrente elétrica é o movimento de íons. Eu vou até repetir essa animação que eu achei tão interessante. Vejamos aqui, em meio aquoso, a corrente elétrica é fluxo ordenado de íons, cátions e ânions. E vejamos aqui esse movimento de íons. Pois bem, esse deslocamento de cátions e ânions de maneira ordenada é corrente elétrica em meio aquoso. Avançando então os nossos estudos, nós podemos entender que os compostos iônicos sólidos são isolantes elétricos. Por que, professor, compostos iônicos sólidos são isolantes elétricos? Porque, professor, estou observando aqui no cloreto de sódio, Na+Cl-, a presença de íons. Acontece, estudante, que nos compostos iônicos sólidos, esses íons se encontram presos uns aos outros. No composto iônico sólido, os íons não têm mobilidade. Então isso não vai caracterizar deslocamento ordenado de íons, não vai caracterizar a corrente elétrica. Apenas reforçando, isso ocorre porque na fase sólida, conforme já dito aqui, os compostos iônicos apresentam seus íons presos
presos uns aos outros, e isso não permite o fluxo de cargas necessária para a caracterização da corrente elétrica. Todavia, se você observa, aluno, o composto iônico na forma líquida, cuidado, viu? Quando eu falo composto iônico na forma líquida, não confunda com o composto iônico dissolvido na água, que é chamado aquoso. Composto iônico líquido ou composto iônico fundido, isso aqui só acontece em temperatura elevada, porque composto iônico tem alto ponto de fusão, certo? Então, na forma líquida, você observa que os íons não estão mais presos uns aos outros. Observe que os íons se encontram livres. Então, essa liberdade dos íons, uns em relação aos outros, permite o deslocamento desses íons, que irá caracterizar a corrente elétrica. Então, observe, nos compostos iônicos sólidos, os íons se encontram presos sem mobilidade, então não há caracterização de corrente elétrica em composto iônico sólido. Mas no composto iônico líquido, ou seja, fundido, os íons se encontram livres. Ocorreu a dissociação iônica. E essa liberdade dos íons, quando o composto iônico está líquido fundido, permite sim a condução de corrente elétrica, conforme esse texto que eu trago para você. Então, quando fundidos, os compostos iônicos apresentam seus íons livres uns dos outros. Isso permite o fluxo de cargas necessário à caracterização da corrente elétrica. Uma outra situação que eu trago para você nesse momento é quando o composto iônico está aquoso. E olhe bem, aluno, uma simbologia importante. Esse aquê significa aquoso, dissolvido na água, que é diferente se aqui tivesse um L, um subscrito L, que significa líquido. Professor, mas NaCl líquido e NaCl aquoso não são a mesma coisa, não? Não, aluno. No NaCl aquoso, você tem água e o composto iônico está disperso, está homogêneo com aquela água. Eu tenho uma mistura homogênea. No composto iônico líquido, você não tem água. Você aqueceu o composto iônico e ele fundiu. Você só tem ali o composto iônico, no caso o NaCl, o cloreto de sódio, na forma iônica. Aqui na forma aquosa, você tem água e os íons dispersos em água. É diferente. O composto iônico líquido não é uma solução. O composto iônico aquoso, ele é uma solução aquosa. Mas o que é interessante aqui você observar é que quando o composto iônico está aquoso, nós temos os íons livres. E esses íons livres caracterizam boa condução de corrente elétrica. Observe aqui o texto. Essa boa condução de corrente elétrica acontece porque na forma aquosa os íons se encontram livres uns dos outros. Isso permite, mais uma vez, a livre movimentação dos íons necessária à caracterização da corrente elétrica, porque nós comentamos que corrente elétrica não é só movimento de elétrons. A corrente elétrica também é o movimento de íons livres. E para que os íons estejam livres, o composto iônico tem que estar fundido ou aquoso. Na forma sólida, os íons se encontram presos, o composto iônico não será condutor elétrico. Veremos o que são eletrólitos ou soluções eletrolíticas. Estudante, escute bem. Em futuros capítulos de química, o conhecimento acerca do que é eletrólito ou solução eletrolítica será fundamental para o conhecimento de diversos temas. Por exemplo, quando você for estudar eletroquímica, pilhas, eletrólise, o conhecimento sobre eletrólito será fundamental. Então vamos avançar nosso estudo. Eletrólitos ou soluções eletrolíticas. Soluções que apresentam íons livres, sendo por isso soluções boas condutores de corrente elétrica. Então, aluno, soluções eletrolíticas, ou o próprio termo eletrolítico, é aquilo que tem elétrons livres. Eletrolítico, eletrólito, é aquilo que tem elétrons livres. E se tem elétrons livres, é condutor de corrente elétrica. O objetivo de todo eletrólito é permitir condução de corrente elétrica por deslocamento de elétrons livres. Importante conceito. Ora, aqui nós temos
a belíssima água do mar. Que imagem linda! O mar é a mais famosa solução eletrolítica da natureza. Porque você sabe que o mar é água salgada, sal são compostos iônicos, e você sabe que compostos iônicos em meio aquoso, eles liberam seus íons, é a dissociação iônica. Então, o mar é uma solução eletrolítica. O mar tem íons livres, então a água do mar é boa condutora de corrente elétrica. Ora, nós faremos agora uma sequência de imagens e comentários falando acerca de testes da condutividade elétrica das substâncias iônicas. Na verdade, esse item aqui, ele vai entrar como um reforço àquilo que nós já comentamos. Vamos observar então. Nessa primeira imagem, você tem um cloreto de sódio aquoso. Observe, Na+ aquoso, Cl- aquoso. Né? Aqui já aconteceu a dissociação iônica. E nós temos aqui uma pilha, né? Uma bateria, uma pilha. Você tem aqui uma lâmpada. Observe que esse circuito não está fechado ainda. Não tem aqui a fiação, né? Que termina a ligação da lâmpada com a pilha. Então o sistema está aberto. Se o sistema está aberto, nós não temos ainda aqui a corrente elétrica, o fluxo, né, de carga de corrente elétrica. Mas vamos fechar esse circuito, vamos fechar o circuito. Opa, fechei o circuito e a lâmpada acendeu. Isso quer dizer que compostos iônicos em solução aquosa são bons condutores de corrente elétrica. Importante imagem para que você arquive bem, conheça bem essas informações científicas, avançando no nosso estudo. Agora eu trago para você o cloreto de sódio fundido. Observe que eu tirei aqui o termo aqui e coloquei a letra L. Na+ líquido, Cl- líquido, ou seja, isso aqui está em alta temperatura, porque o composto iônico tem alto ponto de fusão. E vamos iniciar aqui o teste de condutividade elétrica. Você tem aqui a pilha ou bateria, nós temos aqui a lâmpada elétrica. Observe que o sistema está aberto, mas vamos fechar o sistema e observar se há ou não a condução de corrente elétrica. Opa, sistema fechado, a lâmpada acendeu. Então, o composto iônico, quando líquido, caracteriza a condução de corrente elétrica. Composto iônico líquido é sim condutor elétrico pela presença de íons livres. Mas agora eu trago para você o cloreto de sódio sólido. O composto iônico na forma sólida, observe, você não tem aqui íons livres. Vamos fazer aqui o teste da condução de corrente elétrica. Você nota que estamos com o sistema ainda aberto, não está fechado ainda esse sistema. Vamos fechar o sistema agora. Aluno, a lâmpada não acendeu, meu Deus do céu, deixa-me tentar mais uma vez. Vamos fechar o sistema. Aluno, a lâmpada não acendeu. Isso quer dizer que o composto iônico, mesmo sabendo que sua estrutura tem íons, mas o composto iônico na forma sólida, os íons se encontram presos, não tem mobilidade de íons, não caracteriza a condução de corrente elétrica. Estudante, composto iônico na forma sólida, ele é isolante elétrico. Bem, então faremos agora uma revisão de tudo aquilo que nós vimos na forma de pequenos vídeos que eu coletei no YouTube, coletei em nossa internet. Vejamos então revisão na forma de vídeos. Dissociação dos compostos iônicos. Dissociação iônica. É importantíssimo esse vídeo porque você entenda que a interação da água com o composto iônico vai caracterizar a dissociação iônica, a separação dos íons. O NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água, sofre uma dissociação. Isto ocorre devido às interações entre as moléculas de água. Algo importante para você observar nessa imagem é que esse mais aqui é o Na+, perfeito? Observe que essa bola vermelha é o oxigênio, essas bolinhas brancas são o hidrogênio, e o oxigênio tem carga 2-, o oxigênio tem carga negativa. O oxigênio tem carga negativa. Então observe que são os átomos de oxigênio da água que atacam o cátion positivo. Observe esse pequeno detalhe, que quando a água atua no composto iônico, separando o cátion de ânion, são os oxigênios da água
que são negativos, que interagem com os cátions que são positivos. Esse detalhe é importantíssimo, é conhecimento profundo. Vamos prosseguir nosso vídeo. Água e os íons Na+. Agora observe aqui, nessa parte superior da imagem, esse menos aqui é o Cl-. E observe que observe bem, ó, são os átomos de hidrogênio, que são a parte positiva da água, a parte positiva. Observe bem aqui na imagem, que são os átomos de hidrogênio que são positivos, que ficam apontando para o ânion, que cercam o ânion. Então, quando há a dissociação iônica em meio aquoso, a água atua com seus hidrogênios positivos, atraindo o ânion. Isso é uma interação eletrostática, atraindo o ânion. Então, os hidrogênios positivos interagem com o ânion, deslocando esses ânions. É importante o conhecimento desse detalhe teórico, caríssimo estudante de química. E Cl-, que formam um retículo cristalino do cloreto de sódio. Retículo cristalino, lembrando, compostos iônicos, suas estruturas são conhecidas como retículos cristalinos. Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os cátions Na+. Então aqui nós tivemos uma revisão na forma de vídeo acerca da dissociação iônica, sabendo que essa dissociação iônica ela interfere na condutividade elétrica, que será justamente o que veremos agora, a condutividade elétrica dos compostos iônicos, que na verdade é caracterizada em função da dissociação iônica. Vejamos aqui esse vídeo, importante para revisarmos tudo aquilo que já foi estudado nessa aula. Aqui você tem água, composto covalente, água pura não conduz corrente elétrica, mas colocamos aqui o NaCl. E esse NaCl, ele vai sofrer agora a dissociação iônica, observe, né? A água interagindo com o Na+, Cl-. Aqui você tem a dissociação iônica, onde a água atua, proporcionando a dissociação iônica. Os íons estão livres. Observe que aqui você tem um movimento de íons livres. E quando esse movimento de íons ocorrer de forma ordenada por uma DDP, aí teremos a caracterização da corrente elétrica. Vamos agora voltar para a análise macroscópica e faremos um teste de condução de corrente elétrica. Observe, e a lâmpada acendeu! Foi caracterizada a condução de corrente elétrica dos compostos iônicos quando em solução aquosa. Bem, estimado aluno, aluna, estudantes de química, agora é a hora de exercitar. Como assim, professor, exercitar? Acontece, estudante, que na descrição desse vídeo eu postei esse material, esses slides que eu utilizei aqui para gravar nossa aula. Eles estão anexados aí na descrição do vídeo. E após essa tela, você encontrará diversos exercícios focando aquilo que foi estudado aqui. Então você deve clicar nos slides, abrir os slides, revisar a teoria nos slides e fazer os exercícios que eu coloquei para você. Detalhe, os exercícios são gabaritados. É bom lembrar também que está anexado aí um PDF contendo ficha de exercício que você pode baixar, pode imprimir, ou você pode responder a ficha de exercícios online mesmo, aberto numa tela, mas pode imprimir também, que é interessante. Então vamos exercitar para que esse conhecimento não seja mais esquecido por você. E chegamos então, alunos, ao final de mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham compreendido bem esse tema. E lembrando, nós continuaremos com novos vídeos estudando as propriedades de compostos iônicos, propriedades de compostos covalentes, propriedades de compostos metálicos. E eu aguardo você, estudante de Química, em nossa próxima aula em forma de vídeo. Valeu, estudantes de Química!